Hábitos não óbvios para 2026 que podem transformar a tua vida. Eu quis criar essa lista de hábitos que fogem um pouco do esperado de encontrar nessas listas, como por exemplo, no próximo ano eu vou fazer mais atividade física, eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou beber mais água, eu vou dormir X horas. Todas essas metas de autocuidado são super importantes e elas realmente fazem a diferença na nossa vida, mas como eu disse, eu queria realmente trazer ideias e pensamentos que são mais fora da caixa do que a gente está habituado a ver para se desafiar, se afiar um pouco mais. E o número 1 dessa lista é sentir mais prazer em investir o seu dinheiro do que em gastar ele. Essa é uma habilidade que eu considero muito importante, a gente começar a sentir mais satisfação em ver o nosso patrimônio aumentando do que ver o patrimônio sendo esvaziado. E isso é muito desafiador, porque a compra, o consumo, adquirir uma coisa que a gente quer, ou às vezes algo que tem pessoas que adquirem coisas que elas nem queriam tanto assim, pelo prazer da compra, da aquisição. E é muito interessante fazer essa substituição. Eu acredito que é um verdadeiro treinamento, é uma mudança de mentalidade, é um autodomínio e principalmente controlar essa busca de prazer desenfreada. Inclusive a sociedade que a gente vive hoje, ela é muito uma sociedade do consumo. Então começar a virar essa chavezinha e ter esse autodomínio, porque eu enxergo muito dessa forma. Vivendo em um ambiente que é totalmente voltado para te fazer comprar, consumir, estímulos de compra, estímulos disso aqui é a tendência, e que sempre desperta esse gatilho que tu deveria adquirir algo que até então tu nem sabia, nem achava que precisava, até ver um anúncio, ver uma propaganda. Eu acredito que além de ser um hábito positivo financeiramente falando, para tua saúde financeira, é um hábito que vai te ajudar a desenvolver essa inteligência emocional e essa capacidade de discernimento, de comprar quando tu sente que precisa comprar algo, de comprar algo que tu realmente precisa, de controlar um pouco essas influências externas que ficam o tempo todo nos bombardeando. E outro ponto que é uma questão básica de matemática é que não tem como a pessoa prosperar, como a pessoa construir patrimônio se ela sempre gasta mais do que ela faz. Então é um ponto muito importante para aquelas pessoas que querem desenvolver uma saúde financeira, que querem adquirir patrimônio, ao invés só de bens materiais supérfluos que não vão realmente agregar algo. Essa pessoa ela precisa ter o discernimento de guardar mais, investir mais do que ela gasta. Segundo hábito, o hábito de se sentir confortável sendo iniciante ou amador. Tem pessoas que nunca começam nada porque elas não querem ser vistas começando de baixo. Elas não querem ser vistas tentando. Elas não querem ser vistas sendo ruim em algo. Só que qual que é o grande ponto, o grande plot twist? Tu nunca vai conseguir ser boa ou bom em nada se tu não começar sendo ruim. Todo mundo que é excelente em algo, que tem uma grande carreira ou que tem uma grande habilidade, começou sendo iniciante. Então tem pessoas que têm tanto medo do julgamento, do que os outros vão pensar, têm tanta vergonha de serem vistas sendo iniciantes. E aí tem uma frase que tá muito em alta que eu gosto bastante, que é: as coisas só são vergonhosas até darem certo. Essa pessoa que fica ali na vergonha, o que vão achar, o que vão pensar, ela não se permite ser ruim em algo, ela não se permite passar por esse processo de ser iniciante e, consequentemente, ela nunca vai ser boa em nada e ela nunca vai construir nada. Então, aprende a ficar confortável no desconforto, coloca uma leveza em ser iniciante, em tentar algo novo, em começar, porque isso abre muitas portas, portas que tu nem imagina agora com a tua consciência do momento, com o teu conhecimento, com a tua situação atual, ponto do momento. Quando tu começar a se permitir testar coisas novas, se permitir ser algo novo, muitas portas vão se abrir e muitas coisas incríveis vão chegar na tua vida. Porque coisas incríveis só acontecem quando a gente está se expondo, quando a gente está tentando, quando a gente está em movimento. Terceiro hábito, criar tempo para o tédio e o ócio. A gente está vivendo a era da informação, das notificações. A gente sempre está fazendo alguma coisa. Hoje em dia, se eu paro para pensar e imaginar épocas passadas onde não tinha internet, não tinham redes sociais, eu fico imaginando como as pessoas passavam o tempo delas e como provavelmente elas tinham muito mais tempo de ócio,
fazendo nada. E isso é muito importante para o ser humano, porque é o ócio, o não fazer nada, que aflora a criatividade, que nos faz ter ideias, nos faz ter insights, que também faz um detox da nossa mente, que está o tempo todo sendo exposta a interferências externas. Hoje em dia a gente não tem tempo para pensar. Qual foi a última vez que tu parou para tirar um momento do teu dia para só refletir, se permitir ter ideias? Porque a pessoa que ela passa o tempo todo ocupada, resolvendo coisas, apagando incêndio, ela não tem tempo para realmente pensar, para ter uma ideia grandiosa. E são as ideias grandiosas que vêm, que têm o poder de transformar a nossa vida. Quando a pessoa está o tempo todo ocupada, e tem gente que se mantém ocupada o tempo todo porque acha que é a crença do esforço, é a falsa crença da produtividade, essa pessoa ela não tem tempo para pensar e a mente dela conceber ideias e soluções que poderiam direcionar ela para a vida que ela deseja viver. Então, muito cuidado com essa ilusão da necessidade de estar ocupada fazendo algo, porque isso te bloqueia em vários aspectos. Tanto no sentido da criatividade, que quem trabalha com criatividade é importante ter esse ócio criativo, fazendo nada, quanto pessoas que elas querem ter grandes ideias, essas ideias elas não vão vir com a tua mente o tempo todo ocupada resolvendo coisas. Particularmente, essa é uma habilidade que eu desejo desenvolver em 2026, ter momentos assim totalmente desconectada, sem o celular, colocar o pé na grama, olhar mais para a natureza, escutar o som dos pássaros, me sentir mais presente e menos conectada com a internet. E o que é importante a gente pensar? Às vezes as pessoas pensam que a solução é um extremo. Ai, porque a internet é o vilão, porque as redes sociais. O que faz o veneno é a dose. A gente já está vivendo numa era que é uma era hiperconectada, que é a era da internet. Não tem como a gente querer viver alienado disso. É muito difícil. O que é a sabedoria, a inteligência? É encontrar um caminho do meio. Um caminho onde tu consegue extrair o que existe de bom da internet. A internet, ela traz coisas maravilhosas, a tecnologia traz coisas incríveis, vários pontos positivos, e assim como tudo tem duas faces, o lado da outra moeda, a internet tem a questão de ser o vício, de estar o tempo todo ali conectado e se desconectar do mundo real, do mundo sensorial. Então a internet às vezes faz com que a gente perca um pouco dessa experiência sensorial a partir do momento que a gente fica só olhando ali, observando. Fica como sugestão desenvolver em 2026 essa habilidade de conseguir separar esses dois momentos, os momentos em que eu vou usar a internet e as redes sociais a meu favor e vou aproveitar tudo que ela tem, mas os momentos também que tu vai fazer um movimento contrário de se conectar contigo e com o mundo aqui, com as pessoas na matéria. 4. Fazer algo pelo simples prazer de fazer sem pensar que precisa trazer um retorno. E aí eu me coloco como exemplo já nesse ponto, porque eu sempre fui uma pessoa muito viciada em desenvolvimento pessoal. Então, quando eu comecei isso de buscar me desenvolver, de expandir minha consciência, de desenvolver a minha mente, eu comecei a ficar muito querendo sempre estar fazendo algo que fosse nesse viés. Então, se eu fosse ler um livro, tinha que ser um livro que ia agregar alguma coisa, porque senão eu estava perdendo tempo. E eu acho muito interessante trazer esse ponto do livro, porque em razão dessa linha de raciocínio que eu tinha, eu não me permitia mais ler outros tipos de livro que não fossem de desenvolvimento pessoal. Então, ali na minha adolescência, eu adorava muito ler os livros da série O Diário da Princesa e outros livros assim, de histórias, de romance. E já adulta não me permitia mais, porque eu achava que era besteira, que era bobagem. Até que virou uma chavezinha na minha cabeça esse ano de que nem tudo que a gente faz precisa ser visando um retorno. Nem tudo que eu vou fazer precisa ser com esse peso, com essa obrigação de agregar um valor e me desenvolver. A gente pode fazer coisas pensando no prazer, pensando em ser um momento de entretenimento, um momento de distração. Até porque, olha que engraçado, por mais que muitas vezes eu não me permitisse ler um livro que fosse um livro de história, eu percebi que às vezes eu passava muito tempo ali de entretenimento nas redes sociais. E a leitura por si só já é algo benéfico.
o hábito de ler, seja qual for o livro que tu vai ler, vai ampliar teu vocabulário, vai ajudar com a criatividade também quando a gente lê uma história, vai desenvolver a tua mente. Então, ainda que não esteja lendo um livro propriamente de desenvolvimento pessoal, o hábito da leitura, ele traz pontos positivos. Ler faz bem. Inclusive em um país que o índice de leitura é baixíssimo, no Brasil, a pessoa que ela for ler qualquer livro que seja vai ser algo positivo. Enfim, então eu dei para vocês esse exemplo da leitura, porque em 2025 eu voltei a ler livros de história e tem sido muito bom. Agora eu tô lendo, assim, o dobro do que eu já lia, porque eu volto a querer ler mais vezes no meu dia, porque fico curiosa com a história e etc. E isso me ajuda, inclusive, a diminuir o consumo, o tempo de tela nas redes sociais. Mas talvez para ti a questão não seja ler livros. Daqui a pouco tu gosta de fazer um artesanato, daqui a pouco tu gosta de criar alguma coisa, ter um novo hobby, uma coisa artística. Se permita ter esses momentos, esses tempos que são simplesmente de desfrute, de se sentir bem, de fazer algo que tu goste, de se permitir explorar. 5. O hábito de fazer as próprias conclusões. Eu acredito que a era que a gente está vivendo é uma era também que limita um pouco o nosso poder de pensar. Na verdade, não que limita, mas que pode deixar o nosso poder de pensar, nosso poder crítico um pouco limitado. Temos as tecnologias, inteligências artificiais, que nos trazem pensamentos prontos, conclusões prontas. A gente acessa uma rede social e tem ali resenha sobre tudo, sobre um restaurante, sobre um livro, sobre um filme. E às vezes isso pode fazer a pessoa se sentir inibida de criar as próprias conclusões. Por que eu vou tentar? Por que eu vou experimentar se alguém ali já está me dizendo? E eu acho isso muito perigoso, porque nós somos seres muito diversos, muito particulares, e quando tu para de experimentar as coisas para tirar as tuas próprias conclusões e começa a adotar conclusões dos outros, tu se desconecta de ti mesmo, tu diminui teu poder de pensar, tu diminui a tua capacidade de análise crítica e tu te desconhece, sabe? No sentido de que te conhece menos. Eu acho tão gostoso, uma das coisas que eu mais gosto é experimentar uma coisa e tirar as minhas próprias conclusões, decidir se eu gosto ou não, se é bom ou não, se faz sentido para mim ou não. E isso pode ser em relação a uma comida, pode ser em relação a uma cidade, pode ser em relação a um lugar, a um filme, um livro. A gente tem que ter esse espírito de investigação, de explorar, de querer descobrir e aí decidir. Exemplos práticos. Aqui na Itália, que é onde eu moro, geralmente cada pessoa vai ter uma opinião sobre uma cidade. Eu ouvi dizer, pessoas conhecidas minhas falaram que não gostaram da cidade de Florença. Eu poderia não ter ido para lá. Bom, Florença não é legal, Florença não é bom, me disseram isso. Mas aí justamente eu quero ir, porque eu quero ir e eu quero viver a experiência e eu quero decidir se eu gosto ou não. A mesma coisa, um livro. Daqui a pouco tu lê uma pessoa dizendo que não, determinado livro não é bom. Tu lê isso e automaticamente adota como verdade. Tu tá adotando premissas dos outros como verdade. E aí daqui a pouco tu perde de ler um livro que pra ti poderia trazer uma super virada de chave, poderia agregar muito pra ti, porque alguém disse que não gostou e que não é bom. Tu nem sabe quais são as crenças daquela pessoa, nem sabe quais são os gostos, qual é a personalidade, se vocês têm a mesma visão de mundo. Então não limite as suas experiências comprando verdades de outras pessoas. E isso está totalmente conectado com o hábito número 6, que é escolher algo porque você simplesmente gostou, não porque você viu outra pessoa usando ou buscou referências. Não tem nenhum problema tu ver uma pessoa usando determinada coisa e achar muito legal e querer também. Qual que é o problema que eu enxergo? Nesse mundo de tendências, o que tá no hype, no que é moda, muitas vezes, novamente, isso vai fazer tu se desconectar de ti mesma e deixar de conhecer os teus gostos, limitar a tua criatividade, a tua autenticidade, porque tu vai se tornar uma pessoa que é uma mera reprodutora. A gente tá cheio de pessoas reprodutoras no momento e cada vez menos criadores. E eu acredito que tudo isso está conectado com o fato de existirem tantas pessoas hoje em dia deprimidas, porque o ser humano ele foi feito para criar. E a grande maioria não está criando, está consumindo e reproduzindo. Então, antigamente as pessoas elas eram tão mais autênticas, tanto no sentido de se vestir, quanto nas suas feições, quanto no sentido de se expressar.
E parece que a gente tá entrando cada vez mais em um molde em que tá todo mundo reproduzindo e querendo ser igual. Mas isso é muito engraçado e até contraditório, porque se tu fala pra uma pessoa que ela é igual à maioria, essa vai ser uma grande ofensa pra ela. Experimenta dizer isso pra alguém. Nossa, tu é igual à maioria, tu é igualzinho. A pessoa vai ficar muito ofendida, ninguém gosta de ouvir que é igual a todo mundo ou à maioria. Só que, o paradoxo, se a gente para observar, as pessoas estão cada vez mais parecidas. E eu não falo só dos outros, eu vou dar um exemplo, eu vou me incluir nessa caixinha. E esse foi um dos insights que eu tive esse ano que me fez sentir essa urgência de começar a escolher as coisas por vontade própria. E com base no meu sentir, por exemplo, olhei alguma coisa, gostei, senti que eu amei, do que porque eu tô vendo as pessoas usarem. E isso é uma coisa também muito sutil que é difícil às vezes de perceber. Vou me utilizar como exemplo. Quando eu era mais nova, a minha mãe, ela era, e ela ainda é, viciada em usar marrom. Ela tinha vezes que parecia um ursinho, assim, ela colocava tudo marrom. Eu lembro no outono e no inverno, ela com a touca, com o casaco, com o cachecol, e eu detestava a cor marrom, eu odiava, tá? Era uma das cores que eu detestava. E aí, esse ano, desde o ano passado, eu tava pensando assim, nossa, mas hoje em dia eu gosto tanto de marrom, que engraçado, né? Porque quando a minha mãe gostava antigamente, eu achava terrível. E aí eu parei pra pensar assim, acender uma luz. Engraçado que hoje em dia eu gosto, que é o mesmo momento que todo mundo diz que tá gostando de marrom. Ou seja, será que eu passei a gostar mesmo de marrom? Ou será que eu estou sendo influenciada porque eu vejo que está todo mundo usando marrom, o marrom aparece com muita frequência e eu vejo que é uma tendência. Então logo isso começa a me influenciar e fazer eu achar que gosto também de marrom, certo? Então é uma coisa muito sutil, por isso que eu trouxe essa lista de coisas assim mais fora da caixa pra gente pensar juntos e afiar a nossa mente a olhar além, a pensar para além e começar a se questionar do que a gente realmente gosta e do que a gente está gostando por influência externa. Em resumo, a gente fala que gosta da autenticidade, a gente fala que gosta de ser diferente, mas sem perceber está todo mundo ficando muito igual, com os mesmos gostos, usando as mesmas peças, as mesmas cores, com as mesmas feições faciais, com o mesmo tudo. E é sempre interessante fazer o movimento contrário da manada. E o hábito número 7 é: seja mais você. Sua forma de falar, de escrever, de escolher, pensar, vestir, fazer, expressar é única. Se permita transbordar ao invés de querer entrar em um molde já existente. Ninguém é você e esse é o seu superpoder. Um dos grandes aprendizados para mim dos últimos tempos e desse ano de 2025 é sobre a autenticidade. Para mim, o maior superpoder que alguém tem é a sua autenticidade. É conseguir expressar o que é, na sua forma de falar, na sua forma de ser, na sua forma de sentir. Cada pessoa faz isso de maneira muito única. E muitas vezes a gente quer podar pelo medo da crítica. A gente quer se limitar, a gente quer se restringir. O que as pessoas vão pensar? Será que eu não tô sendo too much? Será que eu não estou sendo exagerada? Será que eu não vou parecer idiota? Será que eu não vou passar vergonha, ser ridícula? E assim, quando a gente para olhar para as pessoas que são grandes nomes hoje em dia, pessoas que se destacam nas suas áreas, a gente consegue ver algo que elas têm em comum, que é a sua autenticidade. Quando a pessoa ela simplesmente é, independente do que vão falar, independente do que vão pensar. Eu tenho cada vez mais tido certeza que a autenticidade ela está conectada com a nossa capacidade de sucesso, no sentido de sucesso não só de se destacar no que a gente faz, mas de se sentir satisfeita com a própria vida. Acredito que quando a gente é o que a gente é, a gente se sente realizada, porque a gente não está interpretando, porque a gente não está sendo um personagem. Acredito que isso traz paz e satisfação pessoal, mas também a questão de se destacar no que se propor a fazer, porque a autenticidade é uma coisa magnética. Na mesma proporção que a gente vê essas pessoas autênticas sofrendo hate, tendo pessoas na internet, porque hoje em dia a internet é um ambiente muito hostil, né? Os corajosos que se escondem atrás de uma tela, mas que pessoalmente não fariam nada semelhante, não falariam, não... Enfim, isso pode ser conversa para outro vídeo. Mas na mesma proporção que essas pessoas, elas sofrem hate, elas têm as pessoas ali atacando e ofendendo e diminuindo e tentando desencorajar elas do que elas estão falando, fazendo e como elas estão sendo,
Na mesma proporção, tem aquelas pessoas que vão se conectar contigo, com a tua verdade, com o teu brilho, com a tua energia, e são essas pessoas que fazem sentido estarem junto de ti. Quando tu se esconde e não é tu mesma, tu sim, não vai ter hate, não vai ter pessoas criticando, mas também tu vai perder a oportunidade de se conectar com aquelas pessoas que pensam como você e pessoas que têm a mesma visão de mundo. Então, uma das meus maiores assim incentivos de hábito para cultivar em 2026 é o hábito de ser tu mesma, independente do que alguém pode achar, pensar ou falar, porque eu acredito que quando a gente consegue se libertar e apenas ser, sem ficar se limitando, se podando, interpretando para ser mais caber melhor em um molde pré-estabelecido por outras pessoas, que a gente consegue brilhar muito mais. E eu desejo que tu tenha um 2026. Ó, aqui, ó, já tô fazendo vídeo de energia de final de ano. Desejo que tu tenha um 2026 na máxima potência, brilhando muito e prosperando muito naquilo que tu desejar prosperar e colocar a tua energia. Se esse vídeo fez sentido para ti, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa, deixa um comentário dizendo qual hábito que fez mais sentido para ti e até me contando um hábito que tu já decidiu que vai implementar no teu 2026. Um grande beijo e até o próximo!